Olá a todos, me chamo Nelson e o que estarei contando a vocês é algo que aconteceu comigo e minha família no ano de 2013 e acabou se estendendo por um bom tempo. Somos naturais do estado de São Paulo, mas devido à grande dificuldade que passávamos, minha família, depois de muita conversa, resolveu aceitar uma boa oportunidade de trabalho, próximo a uma cidade chamada de Floriano, que fica localizada no estado do Piauí. Meu pai sempre trabalhou como mecânico de máquinas agrícolas e recebeu a oferta de trabalho de um fazendeiro que precisava que fosse feita a manutenção das máquinas agrícolas que possuía. O salário era muito bom e, apesar do local que estava localizada a sua fazenda ser um pouco distante da cidade, ele afirmou que não precisávamos nos preocupar com casa, pois tão logo chegássemos em sua fazenda, lá ficaríamos em uma casa em sua propriedade, e assim o fizemos. Depois de chegar até a propriedade, que seria também a nossa casa a partir daquele momento, um senhor conhecido como Getúlio nos recebeu e se apresentou como sendo o homem que contratou os serviços de meu pai. Ou seja, Getúlio era o dono daquelas vastas terras. Depois das apresentações, fomos levados até uma bela casa, que a partir daquele momento seria onde passaríamos a morar. Meu pai e Sr. Getúlio se tornaram bons amigos. Minha mãe já tinha feito amizade com as esposas de outros trabalhadores que também moravam naquelas terras. Getúlio tinha o costume, quase todo final de semana, reunir os funcionários da fazenda para fazer uma grande ceia no final da tarde. E foi em uma dessas reuniões que uma mulher, esposa de um dos trabalhadores, se mostrou muito arredia com a minha mãe. Essa mulher falava que seu marido tinha mais tempo de trabalho e que o cargo que meu pai exercia tinha que ser de seu marido. Também falou que a casa que meu pai recebeu do senhor Getúlio era para ser dela e de seu marido. Depois de falar tudo o que queria, aquela mulher deixou a confraternização dos trabalhadores e suas famílias. Ouvir tudo aquilo acabou deixando minha família muito desconcertada, pois era certo que a partir daquele momento que aquela mulher nunca aprovou a nossa chegada até aquelas terras. Depois de um bom tempo ter se passado e aquela mulher ter voltado a conversar com a minha mãe, algumas coisas estranhas começaram a acontecer ao redor da nossa casa. A grama que tinha ao redor da casa secou. Cobras e aranhas começaram a aparecer dentro de casa. Alguns animais começaram a apresentar comportamento estranho. Ovelhas, cachorros e pequenos terneiros que ficavam soltos pela propriedade passaram a fazer suas necessidades diretamente na porta de entrada de nossa casa. Durante as noites, muitas vezes fomos acordados pelo que parecia o som de muitas agulhas caindo dentro de casa. E do lado de fora da casa, parecia que jogavam pedras no telhado. Durante todas as vezes que isso acontecia, durante o dia, quando fazíamos a vistoria na casa, não encontrávamos nada, nem agulhas, nem muito menos telhas quebradas. Então, em uma manhã, quando minha mãe estava cuidando de seus afazeres, acabamos sendo surpreendidos por seus gritos. Algumas mulheres já tinham ido até a nossa casa para ver se estava tudo bem. E tão logo chegamos e entramos, eu vi minha mãe chorando muito. Então ela falou para irmos até seu quarto. O que vimos me deixou bastante pensativo. Na cama de minha mãe, tinha 2 galinhas que tiveram suas cabeças cortadas. Elas estavam envoltas por uma grande quantidade de arame farpado. E seu sangue, além de tingir boa parte da cama de vermelho, também foi usado para escrever palavras de maldição na parede. Depois de tudo isso acontecer com a minha família, meus pais pareciam já não estar se entendendo, pois minha mãe não queria mais ficar na casa, e meu pai tentava convencer que o melhor era ficarmos. Dizia que tudo isso iria se resolver. O clima começou a ficar pesado. Por muitas vezes acordávamos pela manhã com um cheiro muito forte de pinga dentro de casa, sendo que nem eu e nem meus pais bebiam. Minha mãe falava que a casa era amaldiçoada,
ou que ela não poderia ter sido construída naquele lugar. E foi em uma noite que o pior aconteceu. Estávamos nos preparando para ir dormir, quando começamos a ouvir gritos próximo à casa. Meu pai acendeu as luzes de fora e saiu para ver o que poderia ser. Outros trabalhadores também foram em direção à nossa casa, inclusive o senhor Getúlio. E foi então que vimos que por meio à plantação de milho, um enorme cão de pelagem acinzentada saiu correndo e veio em nossa direção. O senhor Getúlio puxou de um revólver e disparou em direção àquela coisa, que desviava das balas com muita facilidade. Então aquilo parou a poucos metros de nós, e conseguimos ver com o que estávamos lidando. Aquilo era um lobisomem. Aquele ser nos olhava deixando seus dentes todos à mostra. Seu corpo era totalmente desfigurado pelas marcas de cicatrizes que possuía. E o cheiro que se impregnou no local era muito forte. Parecia o cheiro de um animal que já se encontrava morto há muito tempo. E eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquilo andava de uma forma que seu corpo ficava todo apoiado sobre os calcanhares, que eram enormes. E da lateral de seus pés se retraíam como se fossem grandes unhas negras. Aquilo era muito parecido com um esporão e fazia barulho quando se chocava com as pedras que tinha no chão. Aquele ser do inferno parecia não se importar com os trabalhadores que estavam em frente de casa. E foi no momento em que minha mãe saiu para fora que aquilo arregalou os olhos e ficou ainda mais agitado. Foi então, no momento que aquela coisa pensou em ir em nossa direção, que o senhor Jeremias foi em direção à fera. Então conseguimos ouvir o momento em que aquilo resmungou essas palavras: eu não tenho nada para acertar com nenhum de vocês. Vim receber o sangue daquela mulher, pois me foi prometido. Também não sairei daqui enquanto não receber. Então minha mãe saiu novamente para fora e caminhou um pouco mais à nossa frente. Olhou para aquela fera e falou: volte para o lugar da onde você saiu. O sangue que você veio buscar hoje não será derramado. A criatura resmungava que alguém teria que pagar. Então o senhor Getúlio falou para a criatura: tome para você o sangue da pessoa que te invocou e te trouxe até aqui, e nunca mais volte nessas terras. Então a criatura correu novamente para a plantação de milho e sumiu. Fazia um bom tempo que nada de diferente acontecia na fazenda. Tudo andava tranquilo. Mas quando foi um fim de tarde, o marido da mulher que afrontou a minha mãe estava desesperado. Ele dizia que durante a noite ela começou a falar algumas coisas sem sentido. E também dizia que precisava sair de sua casa. Aquele homem nos falou que tentou de todas as formas segurá-la dentro de casa, mas não conseguiu. Então, quando a sua mulher conseguiu sair para fora, isso já era próximo das 10 da noite. Ela caminhou até a plantação de milho, e antes que entrasse no meio do milharal, a fera que apareceu alguns dias atrás, dizendo que o sangue da minha mãe tinha sido lhe prometido, saiu do meio da plantação, caminhou em direção àquela mulher e sumiu com ela por entre a plantação. Nosso patrão reuniu a todos. Nos armamos com foices e facões, e nosso patrão, como tinha uma arma de fogo, foi à nossa frente. Adentramos a plantação de milho, e não demorou muito para que achássemos o rastro deixado pelaquela coisa. Tinha muitos pés de milho quebrado e amassado, e acabava formando o caminho deixado pelaquela fera. Foi então que acabamos chegando em uma grande área limpa, no meio da plantação. Lá foi encontrado algumas roupas que minha mãe usava. Essas roupas estavam com muito sangue e também estavam enroladas em arame farpado. Um dos homens encontrou um pouco mais à frente uma grande poça de sangue, que também formava um rastro para o meio do milharal. Meu pai não deixou que eu fosse com eles até onde esses rastros levavam, mas eu escutei os gritos do marido daquela mulher. Quando os homens retornaram, eles falavam que o corpo da mulher foi encontrado todo dilacerado, em meio à plantação de milho. Alguns membros, como um dos braços e sua cabeça, não estavam ligados ao corpo. Em seu peito havia um grande buraco, o que parecia
que seu coração tinha sido arrancado. Então eu, meu pai, o marido daquela mulher e o Sr. Getúlio, retornamos para a fazenda, enquanto o restante ficou para recolher o que sobrou do corpo daquela mulher. O patrão arcou com todas as despesas do funeral. Infelizmente, o marido daquela mulher, não aguentando toda a pressão de ter visto sua esposa naquele estado, pediu as contas e sumiu no mundão. Depois de tudo isso, mais nada de estranho voltou a acontecer na fazenda. Mas todos nós concordamos com uma coisa: quem brinca com fogo acaba se queimando. A fera não conseguiu levar a minha mãe como lhe foi prometido, e depois disso, acabou indo atrás de quem a invocou. Cordiais uivos a todos. Boa noite.